que é o empreendedor individual e o que é o MEI? O empreendedor individual é uma figura também prevista no Código Civil, ali no artigo 966 e diante, que ele vai falar que todo aquele que desenvolve alguma atividade econômica organizada, ele já é um empreendedor, ele já é um empresário individual. E esse empresário individual, diante da sua atividade, ele tem duas opções. Ele pode se formalizar e virar um empresário individual formalizado, ou ele pode continuar a sua atividade de maneira informal. O Código Civil ele prevê essa possibilidade do empreendedor informal. Mas o empreendedor informal ou o formalizado, o empresário individual formal ou informalizado, independente de estar ou não formalizado, vai responder de maneira integral por todas as atividades. Então, a sua pessoa física e o seu negócio, ele vai responder conjuntamente por qualquer problema que você tenha, tanto na esfera física quanto na esfera do seu negócio. Não tem separação nenhuma. Por isso que a gente fala que quando você formaliza o empresário individual, você tem um nível 1 de proteção, porque você tem ali algumas garantias, mas é muito pequena. Você não tem a principal segurança que traz, por exemplo, uma pessoa jurídica, que é separar o seu patrimônio e trazer segurança também para a sociedade de que você tem condições de executar a sua atividade. Então, o empresário individual, ele tem esses benefícios, mas também tem essas etapas aí que ainda são muito iniciais. Então, o empresário individual, ele vai e se formaliza, ele se formaliza na junta comercial, aqui se for em São Paulo, na JuCesp, cada estado tem a sua junta comercial, aqui em São Paulo a gente tem a JuCesp. Você vai lá e se formaliza e você vai constar no banco de informações dessas juntas comerciais como alguém formalizado, vai passar a ter um CNPJ na Receita Federal, vai passar a ter um sistema tributário aplicado a você. O MEI, microempreendedor individual, ele pode ser de duas uma. Ou ele é o empresário individual, que a gente acabou de falar, que se formalizou e escolheu entrar na lei do Simples Nacional, que cria essa figura do MEI. Então ele se torna um empresário individual, se formaliza e opta no momento de escolha do sistema tributário entrar na figura do Simples Nacional e entrar como MEI. Ele passa então a ser um microempreendedor individual. Isso vai estar previsto na lei do Simples Nacional, que é uma lei complementar, e ele vai trazer quais são os requisitos. Não é qualquer atividade que pode se auto-encaixar como MEI. Existe lá uma série de atividades que se encaixam, que a lei autoriza, mas existe uma outra série de atividades que não poderão ser classificadas como MEI. E aí você vai ser só um empresário individual que vai ser tributado por outra sistemática, mas não pela sistemática do MEI, que é uma sistemática facilitada. Você paga ali um valor mensal pequeno, não é em cima do seu faturamento, e isso te traz benefícios previdenciários, isso também te traz ali alguns outros benefícios de proteção. Então a opção 1 de ser MEI é o empreendedor individual, que tem uma atividade que se enquadra nessa figura do MEI, que a lei autoriza. E aí ele vai lá e escolhe entrar nessa sistemática de tributação. A outra opção, que é a mais escolhida, inclusive, é simplesmente eu tenho uma atividade econômica e eu vou e me cadastro no MEI. Então, eu sequer tenho formalizado um empresário individual, eu não formalizei na junta comercial, eu sou só uma pessoa física sem formalização que escolho adentrar no MEI. Ah, Nicolai, tem uma diferença de um para o outro? Tem. Naquele exemplo que eu trouxe para vocês do empreendedor, do empresário individual informal, é exatamente o MEI. Por que ele é informal? Porque ele não se formalizou na junta comercial. Ele não se formalizou pelo meio tradicional de ir nesse cartório e se registrar como empresário individual. Ele se torna um pouco mais formalizado porque ele aderiu ao sistema tributário do MEI. Então ele passa a ser um MEI, mas ele é um MEI que não tem essa configuração ou esse registro de empresário individual. O que muda de um para o outro? Pouca coisa. Quando você se formaliza como empresário individual, você tem uma série de benefícios maiores que o Código Civil te traz, de proteção do nome e algumas outras questões, que sendo apenas MEI não formalizado como empresário individual, não necessariamente você tem. Mas na prática, hoje no Brasil, a maioria das pessoas que empreendem, como eu falei para vocês, mais da metade dos negócios abertos, optam pelo MEI, e dentro desse MEI, pelo MEI ou empresário individual, e dentro desse MEI, poucos são empresários formalizados, né? São empresários individuais aí formalizados. Então não tem problema nenhum você começar dessa maneira, mas sempre pensando em galgar.